Band Cidade está de volta e novamente a gente fala sobre o caso de hoje em Piquete. Vamos falar ao vivo novamente com a Sandra Riva, que tem atualizações porque a operação ainda não terminou, né, Sandra? Ainda não terminou, continua. Os policiais do BAEP estão nas ruas de São José dos Campos em busca de mais suspeitos e também de menores que podem ter participado desta operação. Nenhum carro ainda, lembrando deste crime, foi apreendido pela Polícia Militar. A gente tem mais informações aí atualizadas com o tenente do BAEP, que é responsável por essa ação, que é o Rafael Caselas. Nós tivemos uma denúncia, fomos averiguar. Essa primeira denúncia foi, inclusive, a minha equipe que foi no local. Um indivíduo correu para dentro de uma residência, nós fomos atrás desse indivíduo, conseguimos abordá-lo. Dentro de um quarto tinham mais 2 indivíduos com bastante dinheiro espalhado na cama. Eles estavam aparentemente contando esse dinheiro. O indivíduo que correu logo já confessou realmente que ele participou do crime que ocorreu em Piquete, né, que foi um roubo de caixa eletrônico. Disse que aquele dinheiro seria proveniente da participação que ele teve na cena do crime. Essas informações desencadearam outras diligências, mais 2 diligências, uma sendo no centro de São José dos Campos e uma em Caçapava. Eu acho que até por questão de segurança, a própria agência não passa, né, número exato, nós não sabemos quantidade exata de dinheiro, pode ter sido mais, porém a vítima, até um dos responsáveis de banco já está aqui pela DIG de São José dos Campos. A cena do crime em Piquete foi na madrugada de ontem para hoje. Foram duas agências tiveram seus caixas eletrônicos estourados, né? E eles usaram alguns veículos, efetuaram alguns disparos de arma de fogo e levaram esse dinheiro embora. Então, assim, foi uma denúncia anônima. Eu friso sempre a importância da população estar trabalhando com a gente. Agradeço a confiança, muitas vezes, que a população tem com a gente, porque é através dessas informações que às vezes nós conseguimos dar o desdobramento positivo para uma ocorrência como essa. E os carros que foram usados na cena? Carros, veículos, até agora nós não temos nenhum. Como eu disse, o BAEP está inteiro trabalhando em cima disso ainda. Pode ser que tenha mais algum desdobramento ainda. Então, tem algumas viaturas, algumas equipes de BAEP que estão na rua. Se tiver mais algum desdobramento, depois eu repasso para os senhores. Parabéns aí a toda a equipe do BAEP. Olha, há muito tempo o Band Cidade vem acompanhando a situação da Igreja Matriz de Santa Cruz em Redenção da Serra. Ela é considerada um monumento histórico. Depois de ficar quase um ano fechada por causa da queda de uma das paredes durante um temporal, o imóvel começou a ser reformado. A obra, que deveria ser entregue em julho deste ano, ainda não terminou. A nossa equipe, então, de reportagem foi até o local conferir os trabalhos. A enorme placa em frente ao principal monumento histórico de Redenção da Serra denuncia que a obra por aqui está atrasada. A reforma iniciou em novembro de 2016 e deveria ter ficado pronta em julho. O seu José, de 67 anos, casou na Igreja Matriz de Santa Cruz e sente saudade do local aberto para os fiéis. Estou sentindo muito saudade com a igreja, viu? Muito saudade. Aquele eco que dava. Tinha o pessoal lá em cima que cantando coral. Tinha o coral lá, as mulheres estão cantando. É a mulher como é linda que era. A igreja, tombada pelo Condefat, pertence à CESP, a Companhia Energética de São Paulo. A obra, orçada em cerca de R$ 1.200.000, foi necessária porque em dezembro de 2015, uma das paredes laterais desabou após uma forte chuva. Quase 2 anos depois, nossa equipe voltou ao local. Do lado de fora, foi construída uma nova parede e as telhas foram recolocadas. Nós não tivemos autorização para gravar dentro do imóvel. Nesta sexta-feira, uma avaliação será feita por um engenheiro para apontar o atual estado dessa fase da obra, que deve terminar até o fim deste mês. Esse restauro na igreja vai contribuir muito para que a gente mantenha viva a nossa história, né? Uma parte da nossa história que com a vinda da represa, né, foi-se embora, mas nós temos a nossa memória ainda que a Igreja da Cidade Velha representa, né, para a população. A presidente do Instituto Paiolinho, que realiza ações culturais no município, disse sobre a intenção de transformar o local e também o prédio da antiga prefeitura, que fica ao lado, em um núcleo para atividades ligadas à cultura. O primeiro passo será reunir assinaturas para fazer um abaixo-assinado e reivindicar ao governo mais agilidade nas obras. Nós temos um espaço muito bom, tanto no prédio da prefeitura quanto na igreja. Nós gostaríamos de fazer eventos na igreja, né, proporcionar para a comunidade apresentação de corais, apresentação de músicas dentro da igreja
E no prédio da prefeitura, fazer um trabalho com as crianças, né? Nós já fizemos, já começamos um trabalho com as crianças da Cidade Velha, tivemos oficina de fotografia, oficinas de desenho, e nós queremos fazer também outras oficinas no prédio da prefeitura. Para transformar a igreja em um centro cultural, o Instituto também defende que ela passe por uma obra que vai além dos reparos emergenciais. A segunda etapa dessa reforma prevê uma restauração da parte interna do imóvel, que manteria as características originais da pintura, dos móveis e de outros objetos. Porém, ainda não há previsão para o início dessa fase. No começo do ano, o Band Cidade mostrou que um projeto de extensão da Universidade de Taubaté tem a mesma finalidade para a igreja. Porque já existe uma nova igreja matriz construída na década de 70. Então, nesse momento, seria muito importante transformar esse espaço num espaço de cultura, né, para a população, para impulsionar o turismo, inclusive da região, revertendo-se em uma possibilidade sustentável para a cidade. A possibilidade é vista com muita esperança pelos moradores de Redenção da Serra, como o seu Ismael. Ele foi batizado e também fez a primeira comunhão na igreja matriz. Peço que o pessoal responsável, que, né, os governantes, possam utilizar, que nem você está falando que eu nem sabia, mas que possa utilizar assim para outros eventos. Em Cruzeiro, o vento forte no início da tarde de hoje derrubou uma árvore de 9 metros na região central da cidade. A árvore atravessou a Avenida João Silvano de Mesquita. O trânsito ficou bloqueado por meia hora para a retirada das madeiras. E a semana chega ao fim debaixo de chuva na região, viu? Nesta sexta-feira, a nebulosidade continua variável, com maior possibilidade de chuvarada na Serra da Mantiqueira. Os detalhes a gente mostra no mapa da previsão com informações da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, curtos períodos de sol e possibilidades de pancadas de chuva em Campos do Jordão, mínima de 13 e máxima de 20 graus na cidade. No Vale do Paraíba, mínima de 16 e máxima de 25 graus em Caçapava. Guaratinguetá marca a máxima de 26. No Vale Histórico, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 25 graus em Queluz. No litoral norte, a temperatura fica entre 18 e 24 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 26 graus em Piquete. Na sexta, a máxima permanece a mesma. Em Jambeiro, a previsão de chuva nos próximos dias não derruba a temperatura na cidade e a máxima segue na casa dos 30 graus. Em Ilhabela, mínima esperada de 22 e máxima de 25 graus. A baleia jubarte, que estava morta e ancorada próxima à ilha do Mar Virado, em Ubatuba, há mais de 2 semanas, apareceu hoje encalhada na praia de Aruã, em Caraguatatuba, onde foi enterrada. Profissionais do Instituto Argonauta acreditam que, por causa do mau tempo, os cabos tenham se rompido e aí o animal acabou sendo levado até a areia. A baleia, com cerca de 13 metros de comprimento, já estava em estágio avançado de decomposição. E por causa do mau tempo, a interdição do trecho de serra da Tamoios ficou para a próxima madrugada, de quinta para sexta-feira. Os 2 sentidos da pista ficarão bloqueados da 1 às 5 da manhã para a passagem de uma carga de grandes dimensões. A concessionária indica para os motoristas as rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. O presidente Michel Temer divulgou hoje um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio dos parlamentares e disse que a verdade venceu depois da vitória de ontem à noite na Câmara dos Deputados. Os 3 deputados federais que representam a região metropolitana do Vale do Paraíba, Eduardo Cury, Flavinho e Poliana Gama, votaram contra o arquivamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Mas a maioria dos parlamentares rejeitou a segunda denúncia criminal contra Temer. Assim, a Justiça fica impedida de processá-lo pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa até o fim do mandato dele em dezembro de 2018. O Band Cidade faz mais uma parada e na volta do intervalo, o Senac de Taubaté oferece mais de 40 oficinas de graça neste fim de semana. Cerca de 800 pessoas são esperadas no evento. Entre as atividades, fotografia, games, paisagismo e gastronomia. Muita coisa boa. E ainda, a Feira de Produtores de Leite em Guaratinguetá reúne mais de 40 expositores e deve movimentar R$2 milhões em negócios. O Band Cidade volta em instantes. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutos. A gente está de volta já já.